Olá, olá, que a graça, que a paz do Senhor esteja reinando aí, transbordando no seu coração. Estamos aí no nosso encontro semanal, discipulado, da série Discipulado e Consolidação. Nós falamos já sobre a Bíblia, nós falamos já sobre o relacionamento de Deus e o homem, né? Quem é Deus. Hoje nós vamos falar sobre o homem e Satanás, né? Nós vamos falar um pouco, conhecer, né, a origem de Satanás e o que ele trouxe para esse mundo, qual é o nível de influência dele nas nossas vidas e o que isso pode ocasionar. Então, fique ligado aí, como eu sempre falo, anote aí as suas questões, anote aí as referências bíblicas. Eu vou estar passando aqui um pouco mais rápido para a gente poder tornar a aula bem dinâmica, mas é importante que você consulte a Bíblia depois, que você possa estar anotando aí as referências. Amém? Antes, vamos fazer aquela oração pedindo a direção de Deus para mais esse estudo? Senhor, nós exaltamos o teu santo nome, Jesus. Glorificamos ao Senhor, declaramos a grandeza, a soberania do Senhor sobre as nossas vidas. E queremos nesse momento aprender mais de ti, Senhor. Queremos aprender da tua palavra, aprender aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Nós queremos, ó Deus, a cada dia podermos nos aproximar mais de ti, Senhor. Isso vai ser possível através de um relacionamento de intimidade, através de um relacionamento com o Senhor, com o teu Santo Espírito e também com a tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Ela nos aproxima do Senhor e da tua vontade. Nós oramos pedindo a direção e a presença do Senhor sobre as nossas vidas nesta aula, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, queridos. Então, o homem, a imagem de Deus, criado para ter domínio. Em primeiro lugar, nós precisamos compreender isso. O homem foi criado à imagem de Deus e foi criado para dominar. Você vai entender o porquê que eu estou destacando isso, né? Deus, ele tinha muitos motivos para a criação do homem. Homem, quando eu falo, é o gênero, homem e mulher. Ele tinha um maravilhoso plano e propósito para nós. Pelo fato de Deus ser amor, ele desejava ter seres que pensassem e sentissem como ele. Seres com os quais ele pudesse compartilhar a sua vida, tudo o que ele é e tudo o qual ele estava envolvido. E que dominasse também sobre os céus e a terra com ele como filhos. Assim sendo, ele criou o homem em sua própria imagem. Disse Deus: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E que eles dominem sobre os peixes dos mares, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todas as criaturas que se movem sobre a terra. Assim sendo, criou o homem à sua própria imagem. A imagem de Deus ele criou, macho e fêmea ele criou. Está lá em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 1, versículo 26, 27 e 28. Gênesis, capítulo 1, versículo 26, 27 e 28. Então Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança e fez para dominar junto com ele todas as coisas. Amém? Glória a Deus, fechou, pegou? Agora, Lúcifer. Quem criou Lúcifer? Bom, queridos, é importante nós sabermos que Deus criou muitas coisas maravilhosas antes de criar os céus e a terra. Entre essas coisas encontrava-se os anjos. Anjos são seres espirituais cujo propósito é o de cumprirem a vontade de Deus. Os anjos adoram a Deus e o servem continuamente, como diz lá em Apocalipse 5, 11 ao 14. No entanto, quando Lúcifer, que era um dos grandes anjos líderes, era um querubim da guarda, não compreendeu esse plano de Deus, criar o homem para dominar. Ele se rebelou contra Deus, ele queria estar acima do trono de Deus, ele queria essa posição de autoridade que Deus havia planejado para a espécie humana. Ele queria governar toda a criação acima do trono de Deus no céu.
Quando Lúcifer se rebelou, Deus o expulsou do céu. E ao mesmo tempo, 1/3 dos anjos se uniram a ele naquela rebelião e foram todos expulsos. Então, queridos, aqui a primeira coisa, Deus criou os anjos. Lúcifer era um anjo, era um querubim ungido. E ele se rebelou. Deus, ele nos fez para dominar junto com Deus. E o Lúcifer, ele queria esse domínio. Ele queria estar assentado no trono de Deus. E aí Deus o expulsou do céu. Mas aqui cabe uma reflexão fora desse estudo, mas eu estou falando na outra série de maturidade no espírito, eu estou falando sobre lealdade e deslealdade. E como o desleal, às vezes ele tem poder de persuasão. Olha só, esse princípio de deslealdade de Lúcifer levou com ele 1/3 dos anjos. 1/3 dos anjos se rebelaram. Eles foram para o lado de Lúcifer e foram expulsos do céu e se tornaram demônios. Então, queridos, só uma aspas para ficar aquele gostinho de quero mais e para que você também possa estudar esta série Maturidade no Espírito, e você vai ver que nós estamos estudando sobre lealdade e deslealdade. O poder que um desleal, ele às vezes ele opera, né? Ele influencia outras pessoas. Esse princípio é satânico, esse princípio é luciferiano. Lúcifer envolveu 1/3 dos anjos, ou seja, de cada 3 anjos do céu, 1 se deixaram levar pela ganância de Lúcifer e foram expulsos do paraíso. Bom, vamos lá. A Bíblia diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã, que é Lúcifer, né? Filho da alva, fosses derribado à terra, tu que outrora debilitavas as nações, disseste no teu coração, subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus, assentar-me-ei entronizado no monte da Assembleia, no mais alto da sagrada montanha. Subirei acima das mais altas nuvens, tornar-me-ei em semelhança ao Altíssimo. Está lá em Isaías capítulo 14, versículo 12. Ou seja, ele encheu o seu coração de soberba, de ganância, de arrogância, e ele já se declarava acima de Deus. Lúcifer foi lançado à terra, onde hoje é conhecido como Satanás, ou o diabo, separado da glória do Deus Criador. Ele perdeu a beleza, ele perdeu a luz que em outrora ele tinha. Lá em Ezequiel capítulo 28 fala dessa luz que ele carregava. E ele tornou-se maligno e repleto de treva. Os anjos que caíram com ele também perderam a sua glória e se tornaram espíritos malignos no recém-criado mundo de Deus. Mas a maligna ambição de Satanás não mudou. E assim, ele começou um outro plano para tentar usurpar, ou seja, tomar ilegalmente o trono de Deus. Ele passou a perseguir o homem que Deus havia criado. Então aí, quando ele perdeu o seu status de anjo, de querubim ungido, de morar no céu, perdeu a oportunidade não, ele viu que já não seria possível ele se igualar a Deus, tomar o lugar de Deus. O que ele está fazendo? Ele veio para poder tirar o domínio que o homem, por direito de criação, tem de dominar tudo e todas as coisas. Então, entrou aí um novo plano de Satanás. Entrou um novo plano em ação, que nós podemos chamar de tentação. Deus deu ao seu primeiro homem e mulher, Adão e Eva, autoridade sobre toda a terra. Disse-lhes para manterem-na sob o seu domínio, para mantê-los a salvo de Satanás e de seus espíritos malignos. Deus plantou 2 árvores especiais no jardim, onde Adão e Eva moravam. Deus os chamou de árvore da vida e árvore do conhecimento do bem e do mal.
está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 9 até o 17. Estou resumindo aqui, tá? Você pode acompanhar esse relato todo lá. Gênesis capítulo 2, versículo 9 ao 17. Ou seja, Deus, ele colocou o homem na terra e colocou duas árvores. Uma era a árvore da vida e a outra a árvore do conhecimento. A árvore da vida representa a vida, a autoridade do próprio Deus. Assim sendo, ao comer do seu fruto, Adão e Eva seriam cada vez mais preenchidos com a força, com o amor e com a glória de Deus. A cada dia, a cada fruta que eles se deliciavam dessa árvore, seriam mais parecidos com Deus. Aí a árvore do conhecimento do bem e do mal representava a vida e a autoridade de Satanás. Enquanto Adão e Eva não comessem desse fruto, eles estariam salvos. Deus, ele deu essa válvula de escape. Eles estariam salvos dos espíritos malignos que enchiam a terra. O domínio de toda a criação sempre seria deles se eles obedecessem ao nosso querido Deus, que deu uma ordem para eles, para não comerem daquela árvore. Hebreus capítulo 2, versículo 8. Aí lá em Gênesis capítulo 2, versículo 15 ao 17, o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para lavrá-lo e tomar conta dele. E o Senhor Deus ordenou ao homem: você pode comer de qualquer árvore do jardim, mas você não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois quando você comer dela, você certamente morrerá. E essa morte, queridos, não era uma morte física, era uma morte espiritual. Então, Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden. Deus mostrou tudo o que estava debaixo do domínio deles. Deus deu instruções: olha, dê nome para os animais, dê nome para vocês, tudo isso aqui é de vocês. Só dessa árvore aqui, tá vendo? Aquela ali é da vida e essa daqui é a do conhecimento do bem e do mal. Dessa daqui vocês não se aproximam. No entanto, Satanás enganou a Eva. Eu vejo assim, queridos, esse princípio de Satanás, ele ainda continua dia após dia nos assediando, nos enganando, mostrando, tentando inverter, dizendo que o bom é ruim e que o ruim é bom. E nós precisamos de Deus. É por isso que nós precisamos de Deus. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo de Deus. É por isso que é importante você permanecer firme na presença do Senhor, firme na igreja, firme estudando a palavra, firme em oração, para que você não venha a ser enganado. Enganado assim como Eva, assim como Adão. Ele lhe disse que da árvore do conhecimento do bem e do mal não era tão ruim assim. Ao contrário, ela faria com que você se tornasse semelhante aos deuses. Ainda que sabendo que era uma mentira, Adão também comeu da árvore. Gênesis capítulo 3, versículo 6. E vendo a mulher que o fruto da árvore era bom para se comer e agradável aos olhos, e também desejável para se ganhar sabedoria, ela pegou um pedaço e comeu. Ela também deu um pedaço ao seu marido que estava com ela, e ele a comeu. Ou seja, nem tudo que parece desejável, nem tudo que parece agradável é bom, queridos. Nós precisamos compreender que existem situações e armadilhas. Eu sempre falo, o diabo, ele não vai se apresentar para você com uma cauda com uma ponta na frente, cuspindo fogo, com aquela aparência com chifres. Não, o diabo ele sempre vai aparecer, é o lobo em pele de cordeiro, ele sempre vai se disfarçar. Então você precisa estar íntimo de Deus, para que você possa identificar essas armadilhas que o diabo vai tentar trazer para a sua vida. E aqui a orientação é a seguinte: busque de Deus a direção.
Porque aquilo que parece lindo, aquilo que parece bom aos seus olhos, aquilo que parece gostoso, aquilo que parece amável, pode não ser. Deus, através do Espírito Santo dele, que habita em você, pode discernir o que é bom e o que é ruim para a sua vida. Amém? E qual foi o resultado dessa desobediência? Através desse isolado ato pecaminoso, o homem perdeu a glória, perdeu a imagem de Deus e o domínio sobre a criação. Satanás então tomou o trono desocupado por Adão e Eva e exerceu seu domínio sobre a terra, e a morte encheu o mundo. O pecado entrou no mundo. Deixa eu dar referência. Romanos capítulo 5, versículo 12. Você que está anotando. Romanos capítulo 5, versículo 12 diz assim: o pecado entrou no mundo através de um só homem, e a morte através do pecado. E desta maneira a morte veio a todos os homens, porque em Adão todos pecaram. Ou seja, a origem de todo o pecado, ela começou ali por Adão. Todas as gerações subsequentes a Adão e Eva herdaram a natureza pecaminosa, a natureza caída. Todos foram submetidos ao poder e ao domínio de Satanás. Olha só o que diz lá em Efésios capítulo 1, do versículo... Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 3. Quanto a vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam os caminhos desse mundo. E o príncipe do reino do ar, o espírito que agora opera naqueles que são desobedientes. Todos nós vivíamos dentre eles, em certa ocasião, gratificando os desejos da nossa natureza pecaminosa e seguindo as suas vontades e pensamentos. Semelhantes ao restante, éramos da natureza de objetos de ira. Ou seja, nós todos, toda a humanidade acabou suscetível às peripécias, a malignidade de Satanás e seus demônios. Os corações das pessoas em toda parte do mundo, agora com o pecado, agora com a humanidade decaída, estão todas envolvidas em idolatria. Lá em Romanos capítulo 1, versículo 21 diz: muito embora conhecessem a Deus, nem o glorificaram como Deus, nem lhe deram os seus agradecimentos, mas os pensamentos deles tornou fútil e os seus corações tolos foram endurecidos. Ainda que dissessem sábios, tornaram-se tolos e trocaram a glória de Deus imortal por imagens formadas para parecerem semelhante ao homem mortal, e a pássaros e a animais e a répteis. Queridos, está lá em Romanos capítulo 1, versículo 21 ao 23. Então, os homens passaram a adorar a criatura do que o Criador. Passaram a adorar imagens. Passaram a venerar animais. Até hoje isso acontece. Não vou citar aqui, falar de outras religiões, mas nós vemos isso, uma realidade. Procissões carregando imagens de escultura nas costas. Nós vemos alguns países que adoram, por exemplo, na Índia, os animais são idolatrados. Uma vaca lá é um deus. Então isso faz parte do plano, do projeto de Satanás e seus demônios. Uma outra coisa que entrou dentro do homem a partir do pecado, a imoralidade. Lá ainda em Romanos, capítulo 1, versículo 24 ao 27, diz assim: portanto, Deus os entregou nos desejos pecaminosos de seus corações e impureza sexual para a desonra de seus corpos, uns com os outros. Olha só. Presta atenção que a palavra de Deus está dizendo, para que você possa identificar como nós estamos vivendo hoje. Eles trocaram a verdade de Deus por uma mentira
e adoraram e serviram coisas criadas ao invés do Criador, que eu acabei de falar, deixaram de adorar ao Criador e passaram a adorar a criatura, o qual era para sempre louvado. Por causa disso, Deus os entregou a concupiscências vergonhosas. Até mesmo as suas mulheres trocaram as suas relações naturais por relações anormais da mesma maneira. Os homens também abandonaram as relações naturais e inflamaram-se com concupiscências uns com os outros. O que nós estamos vivendo hoje, queridos? Ainda continuando, versículo 26, os homens cometeram atos indecentes com outros homens e receberão em si próprios a penalidade devida por sua perversão. Romanos capítulo 1, versículo 24 ao versículo 27. O pecado, a transgressão, trouxe a imoralidade aonde Deus criou santidade. Então, com a desobediência de Adão, entrou a idolatria, entrou a imoralidade e todos os tipos de iniquidade. A palavra do Senhor, ela generaliza tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é maligno vem da desobediência de Adão e Eva e vem da influência de Satanás e seus demônios, porque hoje eles imperam. Por isso que a palavra do Senhor diz que nós não somos desse mundo, né? Esse mundo jaz do maligno, ele impera, ele ganhou esse direito, essa conquista na desobediência de Adão e Eva. Então, aí lá em Romanos capítulo 1, versículo 28 ao 32, Deus ele generaliza tudo. Além disso, por não considerarem que valesse a pena reter o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma mente depravada para fazerem o que não deveria ser feito. Tornaram-se cheios de todo tipo de iniquidade. Olha, tudo generalizou, todo tipo de iniquidade, maldade, cobiça e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malícia. São mexeriqueiros, caluniadores, pessoas que odeiam a Deus, insolentes, arrogantes e vangloriosos, inventando formas de fazer o mal e são desobedientes a seus pais. São insensíveis, incrédulos, impiedosos, cruéis. Muito embora conheçam o justo decreto de Deus que os que fazem estas coisas merecem a morte, não somente continuam a fazer estas mesmas coisas, mas também aprova os que as praticam. Repetindo, Romanos capítulo 1, versículo 28 ao 32. Então, todo tipo de depravação, todo tipo de coisas ruins, veio através desse plano miraculoso, depravado de Satanás e seus demônios de poder tomar conta da humanidade. Mas nós servimos um Deus perfeito. Ele não iria nos abandonar. Deus não iria abandonar a sua criação. Deus, ele construiu, ele fez tudo apenas com o poder da palavra. Nós, ele nos fez de uma forma diferente, com o toque, com o sopro. Ele pegou, ele nos formou do pó, da terra. Ele soprou o fôlego da vida. Ele nos colocou um espírito, ele nos colocou para dominar e ele não iria desistir de nós. Então, ele teve um grande plano para nos restaurar. O grande plano de Deus para a restauração. Deus não desistiu do homem por causa do seu pecado. Não. Ao invés disso, ele colocou em ação um outro plano grandioso, o plano de salvar a humanidade do poder de Satanás e restaurá-lo ao seu plano original e de sermos seus filhos e de compartilharmos do seu trono. Ele começou a preparar o mundo para a vinda do Salvador, Jesus Cristo. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22, diz assim: porque assim como em Adão todos morreram,
assim também em Cristo todos serão vivificados. Deus preparou um plano de redenção. O pecado de Adão e Eva, o plano diabólico de Satanás, de dominar sobre tudo, de nos levar à destruição, foi colocado em prática. Houve um êxito durante um tempo, mas Deus trouxe um contra-ataque. Podemos dizer que Deus deu contra-ataque. Satanás colocou em xeque e Deus deu um xeque-mate com um novo plano infalível para restaurar a humanidade, para nos colocar novamente em condições de poder reinar absoluto com o Senhor. Esse plano envolve a vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor. E é o tema da nossa próxima aula. Então convido você, na próxima semana, poder estar junto comigo novamente para podermos acompanhar essa nossa próxima aula, o plano restaurador de Deus para as nossas vidas, Jesus Cristo de Nazaré. Como isso aconteceu? Como isso nos trouxe influência? O que isso significa para nós hoje? Como nós podemos encarar Satanás e seus demônios? Como Jesus ele pode nos libertar e nos dar alegria em meio a um mundo de caos e de maldade? Então, queridos, próxima semana estaremos juntos. Se tiver alguma dúvida, como eu sempre digo, pode me procurar, anota aí todas as suas dúvidas e quando possível a gente pode conversar, trocar ideias pelo WhatsApp ou então até mesmo na igreja, você marcando, a gente está junto. Amém? Então, Deus te abençoe, um beijo no seu coração e até semana que vem.